Os primeiros anos da igreja nos empolgam, nos desafiam, nos animam de uma maneira surpreendente. O livro de Atos dos Apóstolos, uma simples leitura nele, vai nos revelar uma igreja poderosa em Deus, fervorosa no Espírito. E de fato, um verdadeiro cristão vai ter o desejo de experimentar, se não tudo o que vê no livro, pelo menos uma boa parte do que ele encontra no livro de Atos. De fato, o livro de Atos torna-se para nós um modelo de igreja. Os princípios aqui vividos devem, de fato, nos inspirar, nos animar e também ser um norte para as nossas vidas. Como igreja no século 21, não que vamos tentar imitá-los exatamente em cada passo que eles fizeram, mas os princípios que nós encontramos nesse livro, que essa igreja viveu, nesse período de 30 anos que o livro registra, devem nos servir de norte e de inspiração, de desafio, deve realmente sacudir a nossa vida espiritual e nos fazer questionar quais são os princípios que eles viveram e como nós podemos aplicar os mesmos princípios hoje como igreja. Eu acredito que o mundo que nós vivemos necessita de uma igreja tão fervorosa como a igreja de Atos. Talvez até mais, porque estamos mais próximos da segunda vinda do nosso Senhor Jesus do que eles. Os momentos que vivemos hoje são mais desafiantes. Nós temos lutas que eles não tiveram. Certamente temos desafios, em alguns casos, maiores do que eles experimentaram. Que esse livro possa nos inspirar, desafiando a nossa vida a viver esses princípios, que talvez alguns vão chamar de segredos, de uma igreja fervorosa e poderosa em Deus. E quando você inicia o livro, eu acredito que você encontra o maior, o principal de todos os princípios que revelam uma igreja poderosa em Deus. Esse primeiro parágrafo, do versículo 1 ao versículo 5, vão mostrar para mim e para você os princípios norteadores, o alicerce, o fundamento dessa igreja tão poderosa. Se observarmos bem esse primeiro parágrafo, enxergaremos aí esses elementos, esses segredos espirituais desta igreja tão poderosa. O texto sagrado nos mostra que esses apóstolos, que esses discípulos viveram com Jesus por 3 anos. Eles andaram com o Senhor da glória. Eles viram a sua morte. Eles viram a sua ressurreição. Eles passaram 40 dias depois da sua morte, ouvindo o próprio Senhor Jesus falando sobre o reino dos céus, de uma forma diferente e bem específica, agora mais tangível. Eles entenderam, eles compreenderam o rei e o seu reino. E aqui está o segredo espiritual dessa igreja, esse princípio fundamental que toda igreja poderosa em Deus, toda igreja fervorosa deve viver. Uma vida de profunda, de plena comunhão com Cristo. Eles andaram com Cristo. Eles ouviram a voz de Cristo. Eles olhavam para Cristo. Eles contemplavam a Cristo. Eles ouviam suas mensagens, seus ensinamentos estavam em seus ouvidos. Eles viram os seus milagres, eles observaram
como Cristo resolvia conflitos. Eles viram o Rei em ação, eles viram o reino de Deus se estendendo. E agora, como isso vai acontecer? Sendo que o nosso Senhor Jesus acabou de dizer para eles que seria levado aos céus. Para onde eu vou, vocês não podem ir. Mas o próprio Senhor Jesus disse: eu não vos deixarei órfãos. E aqui está, eles precisam do Senhor, eles precisam da sua presença, eles precisam estar com eles. Tudo o que os difere de todo o resto, de todo o demais, do mundo e das outras pessoas, não é que o Senhor está com eles, não é essa diferença, a grande diferença não é a presença do Senhor em suas vidas. E agora, como eles vão ter a presença do Senhor, sendo que o Senhor da glória vai aos céus? E ele mesmo responde: porque João, versículo 5, na verdade batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois desses dias. A presença do Espírito Santo. O Espírito Santo faria morada em cada um deles, estaria no meio deles, estaria com eles, mas estaria habitando em cada um deles. Cristo, o Espírito de Cristo, habitando neles. Aí está a presença, a vida de Cristo, o poder de Cristo, o estar com Cristo, o andar com Cristo, continuaria por meio do Espírito de Cristo. E esse é o princípio, o segredo dessa igreja. A presença de Deus com eles. Estão andando no Espírito, eles estão vivendo no Espírito, eles estão orando no Espírito, eles estão adorando com hinos e cânticos espirituais. É o Espírito Santo aquele que lhes ensina toda a verdade. Enfim, a vida deles continua em Cristo, agora no Espírito de Cristo. O mesmo Cristo que andou com eles, com quem eles comeram, beberam, sorriram, choraram, caminharam juntos. Agora o Espírito de Cristo habita neles e vai com eles, estará com eles todos os dias. Esse é o segredo dessa igreja. É uma igreja que tem uma vida, que tem uma comunhão, que tem um relacionamento com Cristo. O texto vai dizer, e é interessante a observação do texto, versículo 4, e comendo com eles, estando com eles, dividindo a vida, tendo relacionamento, comunhão íntima e aprazível. Esse é o segredo espiritual da igreja de Atos dos Apóstolos. De fato, esse é o segredo de toda a igreja. Uma igreja que ama o Senhor, uma igreja apaixonada pelo Senhor, uma igreja que caminha com o Senhor, que anda no Espírito, que vive no Espírito, que aprende pelo Espírito. Uma igreja cheia do Espírito Santo. Uma igreja que ama o seu Senhor. Esse é o grande segredo desta igreja. Isso, meu amado irmão, é avivamento. Avivamento é isso, é comer com Cristo, é estar com Ele. Só que agora, pessoalmente, eles não estão mais com Cristo. Antes, eles não oravam, eles falavam diretamente com Cristo. Antes, eles ouviam a própria voz do Senhor. Que privilégio, a própria voz do Senhor ensinando, falando do reino de Deus para eles. E agora, como eles vão fazer isso? Agora eles vão orar. Agora eles vão meditar no texto bíblico, nos ensinamentos do Senhor. Eles vão, como diz Atos 2:42,
E eles investiam muito tempo, eles perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Eles estão com Cristo, eles estão comendo com Cristo, eles estão orando, eles estão meditando na palavra. Eles estão com Cristo. E você? Sua vida espiritual não é mais poderosa do que a sua entrega, consagração e dedicação às Escrituras Sagradas, à oração. Você não tem uma vida espiritual mais poderosa do que a sua vida de oração. Em outras palavras, há tanto poder em você quanto você medita nas Escrituras. Há tanto poder em você. Você é tão poderoso e fervoroso espiritualmente o quanto você ora. O quanto você está com Cristo, meu irmão. O quanto você está com Ele. O quanto você se deleita na oração. Quanto tempo você tem reservado a oração secreta para estar com Ele, para meditar no texto sagrado, para alimentar-se de Cristo, para abrir a sua alma a Cristo Jesus, o Senhor, por meio do seu Espírito. Quanto tempo você tem dedicado de forma específica, fechada a porta do seu quarto, sozinho, para adorar o Senhor, para admirar o Senhor. Porque às vezes você pode ter dificuldade para orar, às vezes você pode ter dificuldade para meditar, mas você pode colocar um hino, uma música de adoração ao Senhor e ali abrir o seu coração. E enquanto você abre o seu coração, derrama o seu coração diante dele, o seu amor a ele. Então você ora. E aí depois desse período de adoração, de profunda declaração de amor e gratidão e exaltação à grandeza, à glória e o poder de Cristo, você pode abrir sua Bíblia, meditar no texto sagrado. Quanto tempo você tem investido nisso? Quanto tempo você tem consagrado para isso, meu amado irmão? Sua vida espiritual é tão fervorosa quanto esse tempo. Se você abandonou isso, você perdeu o Evangelho. Se você não tem mais isso na sua vida, acabou o Evangelho para você. O que restou foi apenas culpa, condenação, cobrança no seu próprio coração. O que resta é apenas frieza, distanciamento, o mundo, a televisão, as redes sociais, os prazeres, a comida, as viagens, tudo se tornou mais interessante do que a presença de Cristo. Eles deveriam estar cheios do Espírito, mergulhados no Espírito, mergulhados na vida do Espírito. Baptizo, mergulhar, batizar. Essa expressão que sempre se refere à transformação. Quando você mergulha alguma coisa, você transforma aquilo. Quando você mergulha aquela folhagem em água, você tira dela as impurezas. Quando você mergulha a carne na água para cozer, ou os vegetais, os legumes, quando você os mergulha em cozimento, você os transforma. Quando você mergulha o cristão na vida do Espírito, ele é transformado na imagem do próprio Cristo Jesus, o nosso Senhor. Esse é o grande, o primeiro, o único alvo do Espírito Santo. Transformar a mim e a você, querido irmão, na imagem do nosso Senhor Jesus Cristo, por meio de uma vida devocional, de oração, de adoração, de meditação nas Escrituras,
de sincera e profunda abertura de alma para Deus, não orações superficiais, meramente para pedir algo para Deus, não, comer com Ele, estar com Ele, cear com Ele. Querido, a igreja inicia com o chamado do Senhor para estar com eles. A igreja caminha andando, comendo com o Senhor da glória. Mas quando você vai finalizar o Novo Testamento, você vai ver uma igreja sentada à mesa, uma noiva que ama o seu noivo e que está nas festas, nas bodas eternas, na festa eterna de casamento com o Cordeiro, com o seu Senhor, com o seu noivo. Relacionamento de amor profundo e íntimo. Isso é avivamento. Isso é o segredo espiritual desta igreja. Tudo que ela fizer daqui por diante, tudo, todo sacrifício, todo sofrimento, toda dedicação, todo empenho, o enfrentar tribulações, o enfrentar as feras ou os gladiadores, o passar fome, perigo, o perder casa e todos os bens e continuar fiel a Cristo. Tudo ela faz porque ama o seu Senhor. Que esta igreja inspire a mim e a você. Que seja esse o grande segredo espiritual das nossas vidas. O quanto você ama o Senhor. O quanto você anda com Cristo. O quanto você vive no Espírito. Deus te abençoe, meu irmão, em nome de Jesus.